Galera, a redação sempre foi meu ponto fraco no Enem. E no entanto, depois de bastante estudo e treinamento, eu consegui tirar o 940, que foi a nota que realmente me colocou dentro da faculdade de medicina. Então se você realmente quiser tirar uma nota alta, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas a partir da leitura dessa minha própria redação. Vamos lá! Vamos começar aqui a leitura. Só lembrando que o tema era Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil, beleza? Vamos lá. De acordo com o 6º artigo da Constituição Federal de 1988, cabe ao Estado e à coletividade a incumbência de garantir direitos básicos, como a saúde, a moradia e a educação. Perceba que eu já começo a minha redação com um repertório. Nessas horas introdutórias, a Constituição funciona muito bem como um repertório coringa. Você pode utilizar ela em praticamente qualquer tema. Vamos seguindo. Todavia, é notório que muitos brasileiros não possuem documentos indispensáveis ao processo de acessar esses serviços disponibilizados pelo governo, o que os deixa desamparados em uma situação de invisibilidade social e de obstáculos à cidadania. Aqui o que eu estou fazendo é estabelecer a situação problema que vai ser discutida. Naquela primeira frase eu coloquei: cidadãos têm esses direitos, na teoria. Já na segunda fase eu falei: no entanto, como eles não têm documentos, muitas vezes eles não acabam recebendo esses direitos. Ou seja, já na segunda frase eu já falei qual era o problema. O meu leitor já sabe exatamente sobre o que é que eu vou estar falando naquele texto. Assim, faz-se necessário analisar os elementos que sustentam essa conjuntura, a citar a negligência governamental e a falta de instrução de muitos indivíduos, no sentido de desarticular tais bases prejudiciais. Aqui só o que eu fiz foi elaborar a situação problema que eu já tinha previamente colocado. Ou seja, a culpa é tanto do Estado quanto da ignorância de alguns indivíduos. Agora vamos para o desenvolvimento. Primordialmente é válido ressaltar a condescendência estatal em prover tais documentações, como um aspecto que contribui para essa mazela social. Aqui eu só reafirmo o que eu já tinha falado previamente, ou seja, parte do problema é o governo. Nesse sentido, comumente, muitas pessoas não dispõem desses certificados importantes, a exemplo da certidão de nascimento, em virtude da carência de estabelecimentos especializados na impressão deles, como os cartórios, em várias localidades. Você não pode esperar que uma pessoa tenha um documento se a estrutura onde esse documento é fornecida é bastante inacessível para essa pessoa. Portanto, parte do problema é do governo, óbvio. Consequentemente, elas ficam impedidas de usufruir de diversos serviços governamentais. A título de ilustração desse cenário, não possuir um registro geral dificulta a utilização do Sistema Único de Saúde. Aqui eu te dou um exemplo, que é sempre um bom jeito de solidificar um argumento. Fornecendo essa exemplificação, eu consigo tirar o meu argumento do reino da dúvida, e eu levo todas as coisas para a base dos fatos. Ou seja, se uma pessoa realmente não tem um RG, uma certidão de identidade, ela não vai conseguir utilizar o SUS tão bem, porque ela precisa do cartão de identidade para poder ter acesso às coisas que o SUS disponibiliza. Esse panorama desafiador é semelhante ao conceito de cidadania de papel, do jornalista Gilberto de Menstein, segundo o qual, embora muitos direitos sejam garantidos pela Constituição, na prática, não há efetivação dessas premissas, o que corrompe os valores democráticos. O que eu estou falando para o meu corretor a partir dessa citação é o seguinte: não sou eu, João, que tem esse argumento. É o Gilberto de Menstein, um jornalista famoso, que falou isso. E eu, portanto, trago todo o poder de uma figura de autoridade para dentro do meu texto. Agora vamos para o próximo parágrafo de desenvolvimento. Ademais, é lícito pontuar a ignorância de grande parcela do corpo social como fator contribuinte para essa problemática. Com isso, o que eu quis dizer foi, além desse probleminha que eu tinha falado aqui, a gente ainda tem esse probleminha a mais aqui embaixo. Nesse âmbito, há muitos indivíduos os quais, ainda que sejam capazes de obter essas certificações de maneira simples, havendo cartórios ou outros locais apropriados próximos aos seus lares e que ensejam esse processo de forma rápida e barata, não o fazem, uma vez que não foram instruídos sobre as razões que tornam a impressão desses documentos tão importante para a democracia e para si próprios. Quando você fala em ignorância da população sendo um problema, a pessoa que está corrigindo a sua redação, o seu texto, pode achar esse argumento meio vago. É bem possível. No entanto, se você fizer uma ilustração do que você quer dizer com essa ignorância e como ela se efetiva em um problema,
você está solidificando seu argumento. E isso é algo que o seu corretor precisa saber que você pode fazer, para que ele consiga fechar as suas competências de desenvolvimento textual. Averigua-se, destarte, a escassez de ações educativas que estimulam pessoas desprovidas desses instrumentos de identificação a obtê-los, o que prejudica o pleno exercício da cidadania no Brasil. Aqui eu estou concluindo meu desenvolvimento falando que, por causa do que eu acabei de falar, essas pessoas não têm plena cidadania, já que plena cidadania quer dizer, entre outras coisas, que se tem todos os direitos de um cidadão. Agora vamos para a minha conclusão. Portanto, urge que o Estado, agente, proporcione a obtenção de documentos de registro civil de modo mais fácil. Ação. Por meio de investimentos dos recursos da União na construção de infraestrutura associada a esses certificados. Meio. Como os cartórios, que é um exemplo, notadamente em regiões estratégicas nas quais esses estabelecimentos são mais escassos. Detalhamento da ação. Com o objetivo de mitigar a ocorrência da invisibilidade social ao garantir essas identificações, ou seja, finalidade. Nota-se aqui que só com um período eu consegui colocar todos os 5 elementos que são necessários para que você feche a competência da solução da redação do Enem. Outro sim é fulcral que o governo faça campanhas que incentivem as pessoas a imprimir certidões nesses locais, para que elas possam exercer suas cidadanias ao usarem serviços governamentais que requerem documentação, como o SUS. Como eu ainda tinha bastante linha sobrando, eu resolvi desenvolver um pouco mais a minha solução. Eu melhorei o meu desenvolvimento para garantir um melhor entendimento do meu texto. E isso ainda amarra tudo harmonicamente, porque antes eu tinha falado do exemplo do SUS e agora eu estou reafirmando o exemplo do SUS. Em consonância, essas atitudes irão impulsionar uma sociedade no qual os princípios da Carta Magna são respeitados, não correspondendo à cidadania de papel de Dimenstein. De novo, aqui eu estou pegando um repertório que eu já tinha mencionado antes e eu estou mencionando ele de novo, amarrando o meu texto, deixando tudo muito harmônico. Como eu já tinha colocado todos os 5 elementos da solução, mesmo no primeiro período do meu último parágrafo, eu entendo que talvez essas últimas 2 frases não sejam tão estritamente necessárias. No entanto, eu dispunha de espaço e eu sabia que eu queria deixar o meu texto ainda mais harmônico. Eu achava que isso talvez pudesse me ajudar. E bom, galera, era isso. Eu tô deixando aqui na descrição um link de download para você poder baixar esse PDF, no qual eu coloquei tanto o espelho da minha redação, quanto o texto digitado da minha redação e o texto digitado mais alguns comentários, se você quiser analisar isso com mais profundidade. E eu espero que essa leitura tenha te proporcionado algumas dicas valiosas que você poderia utilizar para a sua própria redação do Enem. Era isso que eu tinha para falar. Um abraço, tchau, tchau.